Brasil pode estar vivendo uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Como assim, gente? Bom, no fim do mês de janeiro foi publicada uma matéria no El País, de autoria da Eliane Brum, que é uma excelente jornalista, e o título é o seguinte: pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Que o governo Bolsonaro não contribuiu em nada para a contenção dos efeitos da pandemia e, muito pelo contrário, fez de tudo para emplacar um suposto tratamento precoce, chegando aí ao ponto de tripudiar sobre o resultado da eficácia da vacina produzida pelo próprio Butantan. Isso não é novidade para ninguém, né, gente? Mas o que é novo aqui é o seguinte, vamos entender. Primeiro, que essa pesquisa revelada pelo El País foi conduzida pela Faculdade de Saúde Pública da USP e o Conectas Direitos Humanos, que desenha um mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados pelo Covid-19. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Essa pesquisa, gente, ela compreende a análise da produção de portarias, medidas provisórias, resoluções, leis, decretos do governo federal, assim como o levantamento das falas públicas do presidente Bolsonaro. E a pesquisa aponta, pasme, que há intenção, há um plano, há uma ação sistemática nas normas do governo e nas manifestações de Bolsonaro com a finalidade de prejudicar a contenção da pandemia, o que afasta a tese da mera incompetência e negligência por parte do governo federal. A análise demonstra que a maioria das mortes seriam evitáveis caso o governo federal adotasse essa postura, outra postura, diante da pandemia. Não é aqui uma mania de perseguição. Olha só, vamos destacar. A título de exemplificação, a postura do governo federal diante da necessidade de fechamento do comércio e, nesse contexto, sobre o que foi considerado atividade essencial. Embora se esperasse que o governo federal, seguindo as orientações da OMS, determinasse o fechamento do comércio não essencial, inclusive com a prática de lockdown, como foi adotado por diversos países, o que se viu foi diferente disso, né, gente? Foi uma ampliação do rol das atividades essenciais para serem incluídos salões de beleza, lotéricas, igrejas e academias. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a atuação do governo federal, apontou que existe uma opção política do centro do governo de priorizar a proteção econômica, ou seja, as mais de 200 mil vidas que foram ceifadas em trocas de supostamente salvar a economia, o que não se efetivou, como demonstra também o cenário econômico atual, né? Segundo aponta Deise Ventura, que é uma pesquisadora do CPDISA e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, as mais de 200 mil mortes, em sua maioria evitáveis por meio de investimentos adequados, constituem uma violação sem precedentes do direito à vida, do direito à saúde dos brasileiros, entre outros direitos. Mas é claro que a gente não pode separar isso do alinhamento do governo federal com políticas neoliberais, que são isso aí mesmo, né, gente? Se preocupam mais com a economia do que com o povo. Enfim, a postura do governo federal sempre foi a de que o Brasil não poderia parar, independente de quantos brasileiros tombassem pelo caminho, porque para o Bolsonaro e os seus apoiadores, o que importa são os dados econômicos e a manutenção do poder. E a gente sabe que no Brasil uma coisa está diretamente ligada à outra. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que estava à frente da pasta no início da pandemia, ele disse em uma entrevista que o Bolsonaro ele tentou empurrar o suposto tratamento com cloroquina na população para que ela se sentisse confiante e para, assim, poder reabrir a economia. Então, o que a gente tem aqui? Um presidente que se recusou a investir inicialmente nas pesquisas da vacina contra o Covid, mas que apostou todas as suas fichas em um medicamento inútil para o tratamento, para que as pessoas elas se arriscassem, literalmente, para salvar a economia. Tanto é, gente, que o Exército comprou um estoque imenso de cloroquina para se levar esperança à população.
O estudo do Conectas destaca também, gente, que o embate político entre a estratégia federal de disseminação do vírus e as numerosas estratégias estaduais e municipais de contenção da propagação da doença, que gerou a edição de diversas normas conflitantes entre si, que demonstra é a intenção do governo federal em desestabilizar as medidas adotadas por prefeitos e governadores no combate à pandemia. Isso não é nenhuma novidade, né, gente? Foi diversas vezes demonstrado pelo Bolsonaro ao tentar responsabilizar exclusivamente os prefeitos e governadores pelas mortes na pandemia. Dizendo, inclusive, não sei se vocês lembram, que o STF teria retirado seus poderes, quando, na verdade, o que ele fez foi usar dos seus poderes para tentar boicotar as medidas adotadas. Não sei se vocês lembram que o Bolsonaro ele vetou a obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, escolas, enfim. Também vetou a multa aos estabelecimentos que não disponibilizassem álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, elevadores, escadas, enfim. A obrigação dos estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia de fornecer ali gratuitamente aos seus funcionários máscaras de proteção individual, medida de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia, que inclusive poderia ser ali coisas básicas, acesso à água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares, UTIs, ventiladores, máquinas de oxigenação, materiais informativos sobre Covid e internet nas aldeias. Não é muita coisa. Não bastasse isso tudo, ainda temos os episódios simplesmente lamentáveis, como o próprio presidente aglomerando em local público, e aí quando você pensa que não pode piorar, o cara amontoar as pessoas numa praia, ainda vem o pior. Ele incitou as pessoas a invadirem hospitais de campanha numa demonstração de total descaso com as pessoas que perderam a vida e suas famílias. Por outro lado, o mesmo governo federal que primeiro negava o auxílio emergencial, depois tentou capitalizar as custas do Congresso e agora nega a sua extensão. A gente já está em crise. Essa atitude só significa forçar milhões de pessoas à quebra do isolamento social para atuarem na informalidade em busca do seu sustento. Vale lembrar, gente, que enquanto o auxílio era pago, o governo federal vetou acesso aos benefícios a pescadores, taxistas, motoristas de aplicativo e vários outros, que contribuiu, é claro, para o aumento de casos no Brasil. Na área da saúde, os trabalhadores que tanto têm sofrido na linha de frente do combate à pandemia, eles se viram completamente desassistidos de políticas governamentais que assegurassem ali melhores condições de trabalho, maior contenção da disseminação da doença e, é claro, consequentemente, o menor risco de contágio também para os seus familiares. É importante a gente relembrar aqui que o Bolsonaro ele vetou integralmente o projeto que previa compensação financeira para aqueles trabalhadores que ficassem incapacitados em consequência da sua atuação para conter a pandemia e tentou isentar os funcionários públicos de qualquer responsabilidade por atos e omissões no enfrentamento à Covid-19, mostrando dessa forma que o trabalho árduo dos profissionais da saúde não é estimulado. Bom, eu acho que aqui já deu para a gente entender todo o cenário, né? Mas eu não posso deixar de terminar esse vídeo sem dizer o seguinte, que nesse contexto, a gente já viu ainda também nos últimos dias a abertura de inquérito policial contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atual ministro, para apurar uma eventual conduta criminosa diante do caso da falta de oxigênio em Manaus. Porque, gente, acho que todo mundo viu. Uma medida preventiva foi adotada mesmo após o titular da pasta ter sido alertado com antecedência para a iminente falta de cilindros de oxigênio nos hospitais da capital do Amazonas. A atuação do ministro não serve de escudo para o presidente da República, porque, como ele mesmo já disse, ele apenas cumpre ordens. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Se a possível omissão do ministro da Saúde vai ser objeto de investigação, é extremamente necessário que as ações do governo, inclusive as falas do presidente, as diversas demonstrações públicas de descaso e de desestímulo ao isolamento, também sejam objeto de investigação futura e de julgamento, político ou jurídico.
aqui ou por tribunais internacionais, inclusive pela prática de crime contra a humanidade. E aí, só para fechar, informação que eu trago aqui, ó. Um grupo de 352 notáveis, entre juristas, economistas, intelectuais, artistas, requerem ao PGR Augusto Aras a abertura de uma ação criminal contra Bolsonaro no STF pelas sabotagens para retardar ou mesmo frustrar o processo de vacinação contra a Covid no Brasil. Há um consenso inevitável. Toda a gestão de crise do governo federal resultou no agravamento dos efeitos da pandemia. E não há outra forma de se falar. Seria melhor que não tivéssemos o governo atuando, como eles dizem que não podem fazer, pois assim teríamos talvez evitado muitas mortes. É triste dizer, mas é isso. Lutemos. Um abraço e até a próxima.